Hoje eu quero começar com uma reflexão profunda. Você sabia que nosso corpo tem trilhões de células e que nas células está contido o nosso material genético? É o nosso material genético que vai ter as informações do porquê nossa cor de cabelo é assim, porquê nossa altura é essa, o porquê do nosso nariz ser assim, por quê? Então, cada indivíduo vai ter o seu material genético com as suas informações que foi herdado dos seus pais. E é isso que a genética estuda. E é por isso que cada indivíduo tem suas peculiaridades, sejam elas físicas, comportamentais ou funcionais. Tá vendo aí quando sua mãe fala que você não é todo mundo? Você realmente não é todo mundo. Meu nome é Thaís Magalhães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. Mas antes de iniciar o vídeo, já vai deixando aí seu like, não esquece de ativar o sininho e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos e fala aqui embaixo o que você achou. Oi, gente, agora eu vou ficar aqui no cantinho. Bom, já que nós temos que começar pelo início, vamos entrar agora no túnel do tempo e entender o histórico que está por trás da genética. E é graças a esse histórico que nós conseguimos fazer as mais diversas técnicas que nós temos hoje em dia, utilizando a genética. E vamos entender um pouquinho melhor como começou essa história. Senta que lá vem a história. Vocês estão prontas, crianças? Eu tô péssima. Bom, eu queria começar perguntando quem sabe o que é genética. Bota aqui embaixo no comentário o que é que você acha que é genética, o que é que você acha que a genética estuda. Que eu vou estar lendo todos os comentários, tá? Mas bota agora antes de eu explicar o que é. Bom, genética é a área da biologia que estuda a herança biológica ou a hereditariedade. Parece trava-línguas, mas não é. O que é hereditariedade? Bom, é a transmissão das características que ocorre através das gerações, ou seja, de pais para os filhos. É mais ou menos assim. Imagina aí a Hello Kitty com o Mario, tá? Então, vamos supor que eles sejam os pais dessas três criancinhas aí de baixo. Então, eles passaram as suas informações genéticas para os seus filhos e é isso que a genética estuda. O termo genética foi utilizado pela primeira vez em uma carta escrita de William para Adam em 18 de abril de 1908, em que ele falava que genética era o ramo das ciências biológicas que buscava investigar a hereditariedade. Mas eu garanto para vocês que a gente já usa genética tem muito tempo. Então, desde lá pré-história, o homem pré-histórico já utilizava a genética nas suas plantações. Como assim? Imagina que você vai na casa do amigo e ele falou, pode pegar uma mudinha aí da planta que você quiser. Você vai pegar a mudinha daquela planta que está morrendo, que você vê que não vai viver, né? Se está morrendo, não vai viver, né? Ou daquela planta que está saudável, que está linda, dando flores, você vai pegar da saudável, né? Então, o homem da caverna já fazia isso. Ele buscava multiplicar essas plantinhas saudáveis, né? Procriando-as e buscava excluir as plantinhas que estavam doentes, que estavam quase morrendo. E isso é um método para selecionar as melhores plantas. Bom, e vocês sabem agora quais foram as primeiras ideias sobre a herança biológica? Bom, as primeiras ideias começaram lá em 410 a.C. na Grécia, quando as pessoas da Grécia começaram a notar, né, que existiam semelhanças entre os pais e os filhos, como, por exemplo, pais que eram calvos, tinham a tendência de ter filhos também com essa calvície, pais de olhos verdes também tinham filhos com a mesma cor de olhos. Então, as pessoas começaram a notar que existiam, sim, essa hereditariedade. Então, Hipócrates lançou a hipótese dele, que é chamada de pangênese, no qual ele fala que cada parte do nosso corpo, cada órgão, ele ia produzir partículas pequenininhas deles mesmos, que eram partículas hereditárias, né? E essas partículas ele chamou de gêmulas. Então, era como se, por exemplo, a boca fosse responsável por produzir várias bocas pequenininhas que iam ser passadas para os descendentes na hora da concepção. Era mais ou menos assim, ó. Pegava tudo, misturava ao acaso e surgiu um novo ser, né?
A hipótese da pangênese foi aceita por muito tempo, inclusive por Charles Darwin, quando ele publicou seu livro em 1859 intitulado A Origem das Espécies. Mas aí veio Aristóteles e falou, bora parar com essa pataquada de pangênese que isso não tem nada a ver. Aí todo mundo ficou, como assim Aristóteles? Aí ele pegou e falou, isso é uma hipótese totalmente consistente. Vamos lá. Primeiro, como é que os netos puxou características dos avós e não tem nos pais, como por exemplo a cor dos olhos? E eu também pergunto para vocês, como é que plantas mutiladas conseguem produzir plantas no seu estado perfeito? Ou até mesmo como é que pais com cabelo grisalho conseguem ter filhos com cabelo não grisalho? E também existem características não estruturais que são passadas dos pais para os filhos, como por exemplo, o jeito de caminhar, a voz. Então ele deixou claro que existe sim uma base física da hereditariedade que está lá no sêmen. Vale ressaltar que quando Aristóteles usou o termo sêmen, ele estava se referindo aos gametas, tá? Mas é porque naquela época os gametas ainda não tinham sido descobertos. Então, essa teoria de Aristóteles foi muito importante porque as pessoas pararam de pensar que a hereditariedade podia estar envolvida com algo sobrenatural, com algo do além ou com algo emocional e começaram a acreditar que existia mesmo algo que era passado de pais para os filhos. Infelizmente, em 1667, Livinhoque descobriu os espermatozoides e logo depois eles associaram os espermatozoides à criação de um novo ser. Então, com a descoberta dos gametas, o espermatozoide, o gameta masculino, e o óvulo, o gameta feminino, ficou claro para os cientistas naquela época que eles dois deveriam carregar as informações para gerar um novo ser. Os cientistas foram até longe demais. Vocês sabem que cientistas adoram um barraco, um abrigo, não vou refutar a sua ideia. Por um lado, isso é até bom. E se dividiram em dois grupos. Os espermistas, que acreditavam que já existia um novo ser prontinho ali, perfeitinho, minúsculozinho no espermatozoide, e os ovistas, que acreditavam que esse novo ser estava presente no óvulo. E eles chegaram longe demais. Eles falavam, gente, vocês não estão vendo aqui uns homenzinhos dançando na cabeça do espermatozoide, é tão claro, é tão nítido de todo mundo. Eu acho que é tipo quando você conhece alguém e a pessoa lhe conta uma piada e você não entende, e você fica, que piada ótima. Eu acho que as pessoas tinham vergonha de falar, não tô vendo nada aí, mas falavam, com certeza, tô vendo sim, nossa. Só que aí com o avanço, do microscópio, perceberam que não tinha homenzinho nenhum pronto, e muito menos que eles estavam dançando lá no espermatozoide. E depois disso veio a lei da herança ancestral, formulada por Francis Galton, que inclusive era primo de Darwin, tá? Ele falava que o nosso sangue era composto de uma mistura por metade a metade do sangue dos nossos pais. Então a gente tinha esse metade do sangue da mãe, metade do sangue do pai e era tudo misturado. Hoje em dia a gente sabe que o sangue não está envolvido nem com a hereditariedade e nem com a fecundação, podendo os pais, por exemplo, ter o sangue diferente dos seus filhos. Depois disso veio o August. Ele diferenciou as células somáticas das células germinativas, onde as células somáticas são aquelas presentes no nosso corpo que está ali para formar tecidos, órgãos, como as células musculares, as células nervosas, e as células germinativas são aquelas presentes no nosso corpo que estão ali para a reprodução, que são os gametas, que no nosso caso é o espermatozoide e o óvulo. Só que ele errou na sua teoria no seguinte, ele falava que apenas as células germinativas é quem tinha informação genética para formar o novo ser. Hoje em dia a gente sabe que tanto as células somáticas quanto as células germinativas possuem material genético. Deve ter muita gente aí pensando, mas será que ela não vai falar dele? Mas cadê ele? E com vocês, gente, o Thompson das galáxias da genética, Mendel, um monge que ficou conhecido por seus trabalhos com a ervilha e que hoje em dia é considerado o pai da genética. Para vocês terem noção de como Mendel foi tão importante, ele conseguiu descobrir como as características eram passadas de pais para filhos numa época que não se tinha conhecimento do que era o DNA, do que era a estrutura do DNA e tampouco se sabia sobre a divisão celular. Então vamos conhecer um pouquinho do trabalho de Mendel, que vai estar bem por cima, porque vai ter um vídeo falando só dele. Ele analisou 7 características nas ervilhas, onde para cada dessas 7, ele via que existiam 2 linhagens contrastantes.
como por exemplo a cor das sementes, que ela podia ser verde ou amarela. Então, fazendo esses estudos de comparação, ele conseguiu então formular suas duas leis, onde a primeira lei diz que os alelos se encontram sempre aos pares, mas se segregam para formar os gametas, e sua segunda lei que fala que genes, para características diferentes, segregam independentemente e se distribuem ao acaso. Mas calma, galera, calma. Não vamos focar nisso agora. Quando eu for falar da aula de Mendel, eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá bom? Aí veio Griffith, em 1928, que trabalhou com a bactéria Streptococcus pneumoniae, que causa pneumonia em humanos, mas existem duas linhagens, que uma é virulenta para camundongos, né, causando sua morte, e a outra é não virulenta e permite com que o camundongo fique vivo. Então, trabalhando com essas duas bactérias, Griffith e colaboradores, né, que é importante citar, eles fizeram o seguinte experimento. Primeiro, eles aplicaram essa bactéria não virulenta nos camundongos e percebiam que os camundongos ficavam vivos, né, enfim. Depois, eles pegaram a linhagem virulenta e percebiam que os camundongos morriam. Aí eles falaram, vamos fazer aqui uns testes para ver no que é que dá. Pegaram então a linhagem virulenta, aqueceram por calor e perceberam então que os camundongos ficavam vivos. Era como se essa linhagem perdesse a capacidade, né, de matar o camundongo. Aí eles falaram, não estamos fazendo nada, bora fazer mais um experimento aqui. Pegaram essa linhagem virulenta, aqueceram por calor e adicionaram a ela a linhagem não virulenta e perceberam que os camundongos morriam. Ou seja, tinha algum princípio ali transformante na linhagem virulenta que foi passado para a linhagem não virulenta e fez com que essa linhagem não virulenta se tornasse virulenta para os camundongos. Ou seja, houve uma transformação, né? Hoje em dia a gente sabe que esse é o nome e que é muito comum isso ocorrer nas bactérias. Ou seja, uma bactéria que mata o camundongo consegue passar essa informação de matar o camundongo para uma bactéria que não mata. E essa que não mata torna a matar o camundongo. É mais ou menos assim. E aí os cientistas da época enlouqueceram e falaram, galera, valendo uma grade de cerveja, brincando. Não teve essa parte não. Quem descobrir quem é o princípio transformante, então descobre quem é o material genético, porque ele que é o responsável por guardar aquela informação de matar o camundongo. Então ele que vai guardar as informações hereditárias que Mendel descreveu lá no experimento dele. Então veio Oswald Avery e colaboradores e fizeram o seguinte, vamos aqui refazer o experimento de Griffiths para ver se está tudo ok. Beleza, estava tudo ok. Então eles tiveram o seguinte insight, vamos pegar as principais biomoléculas que são suspeitas de ser material genético, vamos destruí-las e vamos ver o que acontece com o camundongo. Por quê? Se a gente estiver destruindo quem é o material genético, o camundongo não vai mais falecer, já que a gente está... Falecer, né? Bem eufêmica agora. O camundongo não vai mais morrer porque a gente vai estar destruindo aquela molécula que está guardando aquela informação para que ele morra. Todo mundo conseguiu entender? Eu tô falando com quem? O bem que eu tô falando como se eu escutasse vocês, mas tudo bem. Então, o que é que eles fizeram? Repetiram o experimento e foram destruindo as principais biomoléculas que poderiam ser material genético. Quando eles destruíram os polissacarídeos, eles observaram que o rato morria. Ou seja, o material genético estava lá, ó, perfeito, mandando a informação para matar o camundongo. Então, os polissacarídeos não são material genético. Eles, então, resolveram destruir o RNA e observaram que a mesma coisa acontecia. Então, vamos agora destruir os lipídios. Mesma coisa. E as proteínas? Mesma coisa. Então, quando eles tiveram a brilhante ideia de destruir o DNA, perceberam que o camundongo ficava vivo. Ou seja, o DNA estava guardando aquela informação para matar o camundongo. E aí descobriram que o DNA é, então, o material genético, porque é ele que guarda as nossas informações genéticas, nossas informações hereditárias, que são passadas através das gerações. Após isso, veio um ícone injustiçado, um ícone atemporal injustiçado, né? Um hino de mulher, Rosalind Franklin. Quem conhece Rosalind, comenta aqui embaixo só para matar minha curiosidade, porque tem muita gente que nem fala dela. O que é que Rosalind fazia? Ela disparava raio-x nas fibras de DNA e com isso gerava imagens que você conseguia ver como era o DNA. Como a famosa fotografia que ela fez, que ficou conhecida como fotografia 51, né? Rosalind ainda observou essa fotografia por um tempo, só que ela não conseguiu ter um insight de perceber como era a estrutura do DNA.
Ela trabalhava no laboratório de Maurice e ele não queria dar os créditos para ela de jeito nenhum por descobrir como era a estrutura do DNA. Inclusive mandou cartas até para os coleguinhas falando mal dela. Então o que é que Maurice fez? Pegou os experimentos dela e deu para 2 amiguinhos dele, que eu vou falar daqui a pouco quem são. Então Rosalind foi um ícone injustiçado, né? Porque ela não foi reconhecida por ter descoberto a estrutura do DNA. E como ela trabalhava com raio-x, e naquela época não tem, né, a proteção, o cuidado que a gente tem hoje em dia, ela morreu super jovem, aos 37 anos de câncer. Então, lembra que eu falei para vocês que Maurice pegou, então, essa fotografia que Rosalind tirou e deu para 2 amiguinhos deles? E aí, quem já ouviu falar de Watson e Crick? Então, Watson e Crick, em 1953, descobriram a estrutura do DNA. Descobriram que o DNA era uma dupla hélice e que ele tinha polaridade inversa. Não se preocupa que eu vou falar disso mais para frente. Era uma molécula longa e era como se fosse aquelas escadas em caracóis, sabe? Onde o pareamento das bases ocorria através dos degraus da escada. Mas não se preocupa que eu vou falar isso mais para frente. Essa foi, sem dúvida, uma das descobertas mais importantes do século XX e através daí a genética ganhou um boom, porque surgiu várias técnicas, como transformação, clonagem, então a genômica super explodiu a partir dessa época aí. Eles publicaram, né, o resultado desse trabalho na Nature e foi o primeiro trabalho de uma série envolvendo o DNA. Agora eu fico só refletindo que eles arrasaram, porque, gente, sério, ó pra isso aqui. Vocês conseguem entender alguma coisa nessa imagem? Eu já olhei essa imagem tem anos e eu não consigo entender nada do que tá nela. Enfim, parabéns, Watson e Crick. Mas podia ter dado crédito pra Rosalind também, não é? Mas tudo bem. Então, seguindo o que o Watson e Crick descobriram, o DNA é essa molécula aí helicoidal, como se fosse uma escada em caracol. Então, esse é o DNA de uma pessoa normal e esse é o meu. Essa é uma piada, vocês devem estar me olhando assim, tipo... Mas tudo bem, sigo aqui tentando. Bom, gente, teve muitas técnicas, né, que eu não falei aqui, como, por exemplo, a reação em cadeia da polimerase, sequenciamento, mas não se preocupem que lá na frente eu vou fazer um vídeo só explicando essas técnicas para vocês, tá bom? Bota aqui embaixo quais técnicas vocês querem ver, que eu tô curiosa. Bom, mas hoje eu vou contar uma historinha que eu acho muito legal para vocês, que é da insulina recombinante. Bom, a insulina, né, recombinante foi o primeiro produto comercializado mundialmente, proveniente da tecnologia do DNA recombinante. E hoje eu vou contar a historinha delas para vocês. A insulina, né, é um hormônio que o nosso pâncreas produz, que ela tá ali para reduzir o nosso nível glicêmico. Então, ela tá ali controlando a atividade da glicose, tentando reduzir ela. Só que muitas vezes o nosso pâncreas começa a falhar, e isso gera uma deficiência na produção de insulina, o que é chamado de diabetes mellitus do tipo 1. A diabetes é uma doença séria, ela é a 7ª causa, né, das doenças que mais matam em todo o mundo. Então, antigamente, o que é que o povo fazia? Pegava essa insulina e extraía de animais, principalmente de porcos, bois e vacas. Ó, essa vaquinha aí não sabe o que é que vai acontecer com ela, não. O porquinho sabe. E aí, essa insulina era injetada nos pacientes que tinham diabetes do tipo 1, só que o que acontecia? Por ser uma insulina muito diferente da produzida do nosso corpo, alguns pacientes chegavam a ter rejeição ou então efeitos colaterais. Com a tecnologia do DNA recombinante, né, engenharia genética, foi possível então a gente pegar o nosso gene de interesse, então o gene que produzia insulina, inserir no plasmídio e fazer com que as bactérias produzissem essa insulina para a gente, o que foi muito bom. Por quê? A técnica gastou bem menos dinheiro do que se gastava, produzia muito mais insulina e o índice de rejeição era bem menor. Não se preocupa, gente, que lá pra frente eu vou explicar direitinho como funciona essa técnica, mas basicamente a gente pegava esse plasmídio, né, que é um DNA circular das bactérias, a gente botava nele o nosso gene de interesse, no caso a gente bota, né, tô contando a história no passado, mas enfim. E aí as bactérias começavam a produzir essa insulina. Então, a gente só extraía essa proteína e purificava. Então, as bactérias funcionam como fábricas dessa insulina ou do nosso produto de interesse através das técnicas de engenharia genética. Então, gente, vocês devem estar emocionados com esse histórico lindo, né? Mas segura a emoção, que semana que vem vai ter muito mais vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Então esse foi o vídeo, muito obrigada por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. A genética é a área de pelo pâncreas e quando ocorre deficiência da sua produção, ela ocasiona Vou poupar vocês disso, por favor. Não esqueçam de deixar o like e muito obrigada.